Olá, boa noite a todos. Eduardo Martins aqui. Hoje, dia 14 de junho, não é? 21 horas, vamos iniciando mais uma live aqui pelo Facebook, né? A Doutrina, onde nós compartilhamos o nosso estudo aqui do Espiritismo com aqueles que, porventura, quiserem ou puderem nos acompanhar. Sejam bem-vindos aqueles que estiverem conosco e, à medida que a gente vai desenvolvendo aqui o conteúdo, podem aí colocar também suas perguntas ou alguma sugestão, né, alguma observação, e no momento que nós visualizarmos, nós iremos interagir. Hoje, o tema que nós trazemos, não é, diz respeito a uma experiência reencarnatória que foi comprovada, né, entre muitas outras que foram pesquisadas, né? Então nós temos um relato aqui de uma experiência, né, há muitos anos atrás, mas que foi relatado, foi acompanhado. Bom, por que nós estamos trazendo esse conteúdo hoje? Normalmente nós falamos que, e é bom lembrar, né, que esse conteúdo é um conteúdo voltado exatamente para o leigo, né, para aquele que ainda não é espírita. Claro que se você é espírita e está acompanhando, seja bem-vindo. Não é? A gente fica muito feliz pela presença, né, daqueles que se identificam com o Espiritismo. Mas nós aqui trabalhamos esse conteúdo justamente para aquelas pessoas que ainda não conhecem, né, mais aprofundadamente a doutrina espírita. Então, para essas pessoas, muitas vezes é difícil entender o processo reencarnatório, né, como que é a vida após a morte, se existe mesmo, se tem, etc. Né? Então, a gente procura trazer um conteúdo mais básico para esse público talvez ainda leigo, né, com relação a esse entendimento. Então, no popular, nós ouvimos muito essa questão, né? Nunca vi ninguém nascer de novo, né? A mesma pessoa. As pessoas pensam que caso que a reencarnação seria a pessoa no mesmo corpo, né? Isso cientificamente é improvável, é impossível, a gente sabe disso, né? Pela própria ciência, né? O corpo acaba se decompondo. Bom, então o que nós temos, né? Nós temos no mundo todo muitos pesquisadores, né, e isso não chega ao público leigo, né, muitos pesquisadores já fizeram inúmeros trabalhos com relação a essa questão da reencarnação. Né. Normalmente esses trabalhos ficam mais voltados aí ao público que tem acesso aos livros, né, esse público mais intelectualizado, certo? Então, o leigo, aquela pessoa mais básica em termos de conhecimento, que não lê pouco muitas vezes, porque até não tem o tempo, não tem o hábito, etc., não é? Acaba não tendo essas informações. Não é? Exceção se você vai a uma palestra, não é? A um seminário, alguma coisa assim, sobre espiritualidade, talvez você tenha acesso. Mas normalmente as pessoas mais leigas não têm esse tipo de atividade. Não é? Por isso que nós tratamos aqui o Espiritismo, procuramos tratar de uma forma um pouco mais básica, assim, mais elementar, né? Aquele passo a passo, para que aquele que tem interesse, né, está chegando, possa compreender um pouco melhor, ok? Bom, então hoje nós vamos tratar exatamente desse caso aí, de essa reencarnação comprovada por um pesquisador, não é? Por uma pessoa de ciência, certo? E no final desta live, nós vamos trazer também uma psicografia, né? O que é uma psicografia? É uma mensagem mediúnica, não é? E é recente, é dessa semana, de um trabalho que a gente faz na Casa Espírita, né? Recebemos inúmeras mensagens lá, através dos médiuns, e eu selecionei aqui uma mensagem, né? Ao final dessa live, eu vou divulgar essa mensagem, porque ela não diz respeito a nenhuma pessoa específica, mas é um ensinamento, né, para todos nós, uma orientação para todos nós. Bom, então, o que nós temos aqui, não é, nesse início desse conteúdo, né? Relato de uma reencarnação anterior. E aí a gente vai abordar isso aqui com bastante propriedade, né? Sobre esse relato, que é importante. Inclusive, ele é aqui no Rio Grande do Sul, então o pessoal que é aqui do Rio Grande do Sul que está acompanhando, ou que vem acompanhar, e mesmo o pessoal de outras regiões, né, do Brasil que estejam acompanhando, esse é um relato de uma encarnação anterior, não é? Aqui no Rio Grande do Sul, ok?
Bom, primeiramente é importante a gente pensar o espiritismo, né, a nível global, vamos colocar dessa forma, né? Duas correntes culturais, né, da África e da França uniram-se para difundir em todas as classes do povo brasileiro a crença na sobrevivência. Então isso é fato, né? Aqui no Brasil, né, as pessoas, né, que são mais da cultura afro, né, eles têm essa crença muito mais presente junto deles, né? E nós temos o Espiritismo de Allan Kardec, né, que veio da França. Não é? Então, nessa obra que nós vamos analisar aqui, diz o seguinte: os brasileiros integraram, né, e assimilaram os africanos em muito maior escala, né, as pessoas de origem afro, né, do que em qualquer outro país da América do Norte ou do Sul. Né? Então, foi do elemento africano, dessa cultura, que se originou uma vigorosa crença no mundo dos espíritos. Então, no Brasil todo, nós temos aí essa questão mais do pessoal, das pessoas, essa corrente afro, né, africana, né, que trabalha com a espiritualidade, né, a crença nos espíritos. E aí, como disse anteriormente, temos também essa corrente, né, vamos usar aqui o termo do autor, que veio da França, né, através dos estudos de Allan Kardec. Ok? Bom, então, essa herança africana, né, diz aqui nessa obra, que a gente vai abordar, em seguida eu já vou falar aqui o nome da obra, né, de uma crença no mundo dos espíritos, influencia mais particularmente, né, as classes mais pobres e menos instruídas. Né, está aqui nessa obra, do povo. Então, por isso que eu falei, o leigo, aquelas pessoas que normalmente não acessam muito os livros e tal, né, não tem muito acesso ao conhecimento, muitas vezes elas têm dificuldade de entendimento de alguns temas do espiritismo. Por isso que o nosso desafio aqui é tentar facilitar esse estudo, né? E por isso a gente usa esse estudo compartilhado aqui na live para trocar essa ideia, para passar um pouco dessas informações. Obviamente que é importante o seguinte: cada um analisa, né, conforme a sua possibilidade. Você vai analisar as informações aqui, vai filtrar, porque o conhecimento nós não podemos aqui tratar de forma absoluta, e sim relativa. Né? Então você absorve conforme a sua possibilidade de compreensão. Já as pessoas mais cultas, diz aqui, não é? Nesse texto que nós estamos acompanhando, tendem mais a derivar seu interesse pela sobrevivência do ramo francês do espiritismo, ou seja, né, lá cunhado por Allan Kardec, né, sistematizado, né, a doutrina espírita sistematizada por Allan Kardec. O que a gente tem, na verdade, né? Se a gente analisar, a gente tem o culto né, afro-brasileiro, né, onde tem a prática da espiritualidade, né? Muito mais a prática, um pouco de estudo, mas muito mais a prática. E nós temos aí o estudo kardecista, que é muito estudo, né? Embora tenha uma prática também, que é a prática mediúnica, como nós falamos. No final aqui da live, nós vamos compartilhar aqui uma mensagem mediúnica, né? Então tem a prática mediúnica, tem a prática dos passes, né? A troca bioenergética e tal. Mas vamos colocar que talvez 70%, 80%, eu diria até, é estudo, é entendimento, né? O Espiritismo tem 5 obras básicas, não é? Livro dos Espíritos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Bom, um dos problemas que muitas vezes nós nos deparamos com essa questão da confirmação da sobrevivência após o túmulo, é, é a questão exatamente, não é, da pesquisa, né, da busca de confirmação. É difícil isso, não é algo fácil. Né? Então, como eu disse no início, alguns pesquisadores foram atrás disso aí, foram pesquisar e tal, não é? Então, essa pesquisa, chamada pesquisa parapsicológica, onde está a sobrevivência da personalidade após a morte do corpo físico. Né? Esses pesquisadores se dedicam a isso. E aí nós vamos ter aqui o Dr. Ian Stevenson. Né? É um canadense, né? Diretor do Departamento de Psiquiatria e Neurologia da Escola de Medicina da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Né? Bom, o Dr. Ian Stevenson, ele pesquisou, né, cientista, né, pesquisou em torno de 600 casos, né, ele tem ali pesquisado nos seus arquivos, né, 600 casos de reencarnação, né, que ele sugere, são reencarnação sugerida ali, né, os casos que ele coloca. Investigou pessoalmente mais de 200, né. Em linguagem técnica, essas ocorrências são designadas como o nome de memória extracerebral.
né? Então, essa é uma questão também, né? Porque esses pesquisadores têm esse conteúdo mais técnico e por isso ele fica um pouco distante do leigo, né? Da pessoa que não acessa muito a questão do estudo, como falamos antes. Bom, Dr. Stevenson, né? Ele é de Montreal, né? Nasceu a 31 de outubro de 1918 e ele já é falecido, né? Em 2017 ele faleceu. Então ele foi um cientista e professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia, um dos mais importantes e respeitados pesquisadores na temática das experiências espirituais. Por que nós estamos falando disso? Né? Porque nós não podemos simplesmente pegar um conteúdo qualquer, né, e divulgar ele sem saber realmente quem trabalhou esse conteúdo, né? Então, esse pesquisador, esse cientista, ele trabalhou muitos anos, né, com esse tema da reencarnação. E aí ele pesquisa aqui no Brasil também, ele tem 7 casos aqui no Brasil documentados, né? E nós vamos tratar de um caso aqui, que é um caso específico aqui do Rio Grande do Sul, né? Bom, a sua pesquisa incluía principalmente o tema da reencarnação, problemática do relacionamento entre a mente e o cérebro, né? E a continuidade da personalidade após a morte do corpo físico, ok? Bom, o Dr. Stevenson ele se aprofundou muito mais nos fenômenos paranormais e se tornou o fundador da moderna pesquisa científica a respeito da reencarnação. E ficou famoso, né, por recolher e analisar meticulosamente casos de crianças, as quais pareciam lembrar de vidas passadas, né? E ele não usou aí a questão da hipnose, né? Aquela questão de regressão de memória nem nada, né? Então é muito importante já esse primeiro ponto aqui, né? Onde a gente lembra que a criança, em tenra idade, né? Ela comenta, ela traz alguns vestígios ali, muitas vezes, de vidas passadas, né? Então, esse cientista, ele pesquisou essas crianças no mundo todo, em vários países, né? Não só aqui na América Latina, também como na Ásia, né, na Índia principalmente, né, observando, né, buscando relatos dessas crianças. Em muitos desses relatos ele fez ali a comprovação realmente de uma existência pretérita. Bom, em 1966, né, quando ele estava desenvolvendo esse trabalho, ele publicou aí 20 casos, uma obra chamada 20 casos sugestivos de reencarnação, né? Ele foi apoiado, né? Ele teve o apoio aí do. Todos nós, né, conhecemos a máquina copiadora, né? A famosa Xerox, né? Então o inventor lá da copiadora, o Chester Carlson, né? É, vejam só, é um empreendedor, né? E ele acreditou tanto no trabalho do Dr. E. Stevenson que ele custeou, né, as visitas, né, que o Dr. Stevenson fez à Índia, ao Sri Lanka, não é? Com mais de US$ 1 milhão para manter uma cadeira na Universidade da Virgínia e mais 1 milhão para o próprio Dr. Stevenson, com o intuito de que a pesquisa sobre a reencarnação não parasse, né? Isso não chega, essa informação, muitas vezes ao leigo, né? Por isso que nós estamos falando aqui. Há pessoas, profissionais, né, tanto da área médica como da área da ciência, que se preocuparam com isso e continuam se preocupando. Hoje nós temos aí os congressos médicos, né, da espiritualidade, né? Onde tem ali médicos que trabalham a questão da espiritualidade. E muitas vezes a gente não sabe disso. Tá? Então a gente fica achando que reencarnação é algo muito mais para o lado sobrenatural ou do misticismo e tal. É um equívoco, né? Mas a gente fala isso, a gente acredita nisso porque a gente não tem o conhecimento, certo? Então é importante resgatar essas evidências aqui, né? Essas informações, né? Homens empreendedores, homens que estavam trabalhando criando máquinas e tal, quando se depararam com esse conceito da reencarnação, né, eles inclusive apoiaram os pesquisadores, né, e fizeram força para que, inclusive, nas faculdades tivesse uma cadeira lá para tratar do tema. Então vejo que isso é importante, certo? Então sai daquele cunho mais místico, mais da religião, e vem para um cunho mais científico, né, racional, que essa é a ideia do nosso trabalho aqui, né? Por isso que nós falamos antes, quem estiver acompanhando o conteúdo, absorva, tenta absorver com as suas possibilidades, né? Pense a respeito, né? Analise, filtre, né? E não leve tudo ao pé da letra e de forma absoluta, que seria um equívoco, ok? Bom, o Dr. Stevenson, então, publicou
apenas, né? É aqui que está a questão, né? Como ele era um cientista, ele publicou muitos artigos e livros para as comunidades científicas e acadêmicas, né? 200 artigos, vários livros, né? Trazendo ricos detalhes de pesquisas e argumentos acadêmicos, né? Que podem ser técnicos demais para um público leigo, né? Bom, seguindo a gente já vai entrar aqui no caso aqui dessa mulher, né? Que vai relatar ali eventos da sua vida pretérita, né? A gente já vai falar disso aí. Bom, a pesquisa do Dr. E. Stevenson, com mais de 3.000 estudos de casos, né, fornece evidências discutidas apoiando a possibilidade de reencarnação, apesar de ele mesmo ter sido sempre muito cauteloso ao se referir a elas como casos sugestivos. Então, o que esse cientista está dizendo? Ele não está afirmando, né? Por isso que a gente fala, não é de forma absoluta. Ele não está afirmando, olha, existe a reencarnação. Ele está colocando evidências científicas que foram analisadas, né, que sugerem a reencarnação. Isso é importante. Esse cunho não é religioso, é um cunho filosófico e científico, né, para que a gente faça a nossa análise. Né? Então, casos sugestivos de reencarnação, né, ou casos do tipo de reencarnação, é assim que ele se refere na obra dele. Bom, então, entre todos esses casos que ele pesquisou, seja aqui na América Latina, América do Norte, na Índia, né, em torno da Ásia lá e tal. Aqui no Brasil, um dos casos que ele pesquisou foi justamente aqui no Rio Grande do Sul, né? Aqui próximo a Porto Alegre, não muito distante de Porto Alegre, né? Em Dom Feliciano, que fica aqui na região central ali, Pantano Grande, Encruzilhada do Sul, tem a localidade chamada Dom Feliciano, né? Então foi ali, exatamente ali numa instância do interior, né? Que ele ficou, ele recebeu algumas informações e ele veio ao Brasil várias vezes, esteve com essa família, né? Entrevistou várias pessoas dessa família e buscou todas essas informações, compilou essas informações, e ele diz que é um dos casos mais comprovados, né, que sugerem a reencarnação. E que caso é esse que nós estamos falando? Bom, nós vamos agora falar aqui dos nomes, né, dessa mulher, dessa moça, né, que ela vai relatar a sua vida pretérita, né, partes dessa vida pretérita. Bom, aqui no início, o que acontece? Nós falamos que esses casos normalmente podem acontecer com crianças, né? Essas crianças contam suas histórias, né, a pessoas instruídas capazes de valorizar o que a criança diz. Então, é uma informação importante. Pode ser que alguém que esteja assistindo, você esteja aí acompanhando a live ou venha acompanhar depois essa live. É importante dizer que essa live vai estar no YouTube também, no nosso canal A Doutrina no YouTube, né? E pode ser que você venha acompanhar em algum momento, né? E aí você tem uma criança em casa, e aí essa criança daqui a pouco comenta, faz algum comentário que a gente às vezes leva pela imaginação da criança, mas muitas vezes a criança pode estar dizendo algo muito verdadeiro. Então fica aqui já um alerta para a gente, né, procurar ouvir bem as nossas crianças, né? E mesmo que sejam frases às vezes desconexas, pode ser que ela tenha ali um viés verdadeiro, né? Bom, então no Rio Grande do Sul, aqui em Dom Feliciano, né, na família do senhor Francisco Valdomiro Lourenço, né, era um professor aqui em Dom Feliciano, né. Então na família dele, dois casos que sugerem reencarnação foram pesquisados, né, ocorreram ali, certo? Nós vamos pegar um caso aqui, certo? Bom, o Dr. Stevenson ele visitou aqui em 1962 e investigou 7 casos sugestivos no Brasil todo. Né? No Brasil ele investigou 7 casos. E aí ele chama a atenção que 2 deles merecem apresentação quando ele editou esse livro, né? Que são esses casos do Rio Grande do Sul. Né? Os demais ele estava ainda compilando, né? Buscando mais informações e tal. Bom, esse caso aqui em Dom Feliciano, então, essa mulher, né, chamada Maria Januária de Oliveira, né, então ela foi conhecida como uma sinhazia, né, sinhazinha, né? Então a gente sabe que nas instâncias no interior do Rio Grande do Sul, né, tempos atrás, era assim que se referia muitas vezes, né, a jovens, as mulheres, etc. Né? Então ela nasceu em 1890, né, e ela era filha de um próspero fazendeiro do Rio Grande do Sul. Bom, a propriedade do pai dela ficava um pouco distante aí de Dom Feliciano, não muito distante, mas um pouco, né? Quais eram as características dessa sinhazinha, né? Ela gostava da vida do campo, né?
a vida no campo, nas terras do seu pai, nas quais cresceu. Bom, eventualmente ela ia à vila de Dom Feliciano, né? Então é aí que ela conhece a esposa do senhor Valdomiro Lourenço, ela fica muito amiga, não é? E ela passa, sempre que vai a Dom Feliciano, que ela vai à vila, ela vai lá conversar com a esposa do professor, né? Valdomiro Lourenço. Bom, ocorre que ela teve à medida que ela foi crescendo, né, que ela se tornou moça e tal, ela teve algumas decepções, né? Então ela gostava de um moço lá e tal, e o pai naquela época não proibiu, né, o namoro dela, proibiu, né, dela namorar aquele moço que ela gostava e tal. E ela meio que começou a ficar um pouco entristecida com a vida, né? Então realmente ela sentia ali um desejo até de morrer, certo? E ela morreu jovem, infelizmente ela morreu jovem. Mas o que, que vai acontecer aqui, né? Como ela ficou muito amiga, né, da esposa do professor Valdomiro Lourenço, a senhora Ida Lourenço, né? Ela relatou lá, né, quando ela estava no leito de morte, ela dizia que estava com desejo realmente de morrer, né? Só que ela diz o seguinte, ela prometeu a essa amiga que ela retornaria, né, e que nasceria como sua filha. Olha só que interessante, né? Ela está no leito de morte, ela diz, olha, por gostar dessa senhora, ela disse, eu vou retornar e eu quero ser sua filha, né? E ela diz o seguinte, ela predisse, na verdade, né? Quando eu renascer, estiver em idade de poder falar no mistério do renascimento do corpo de uma meninazinha, que será sua filha, ela está falando ali para a senhora Ida, né? Contarei muitas coisas sobre a minha vida presente, e assim você ficará sabendo a verdade. Então veja, ela está no leito de morte, está relatando, está predizendo que ela voltará, será a filha, e que como filha, quando ela aprender a falar, tiver condição de falar já, né, ela vai comentar sobre essa vida atual que ela está agora finalizando. Né? E aí ela falece em 1917, em outubro de 1917, né? Um dia depois de haver feito aquela notável declaração. Ela tinha 28, próximo dos 28 anos de idade. Bom, então o cientista, né, Dr. Stevenson, ele vai buscar essas informações. Isso aí não é uma conversa que ele teve ali e alguém contou isso para ele. Não, ele vem, inclusive, mais de uma vez aqui no Brasil, né? Ele fala com cada familiar, né, os irmãos dessa pessoa, né? O pai dela e tal, na outra encarnação, quando ela volta, porque a gente vai ver agora aqui quando ela reencarna, né? Então ele fez várias a pesquisa dele é muito ampla, ele veio várias vezes, conversou, foi buscar essas informações, confrontou essas informações, não é? Para ver até que ponto fazia sentido, ok? Bom, o que, que aconteceu quando essa sinhazinha falece ali, próximo dos 28 anos, né? 10 meses depois, em 14 de agosto de 1918, né, a senhora, aquela que ela gostava muito, que ela confessou, né, que estava querendo morrer, mas que voltaria com sua filha, né, ela era sua amiga naquela época, né. Então, em 14 de agosto de 1918, a senhora Ida Lourenço deu à luz a uma filha e ela colocou o nome de Marta nessa filha. Então vejam, nós temos duas personagens aqui. A Sinhazinha, que era uma amiga que morava distante, um pouco distante, numa fazenda do interior aqui do Rio Grande do Sul, mas que ia a Dom Feliciano, a Vila Dom Feliciano, na época, né? Visitava essa senhora, que ela gostava muito, e quando ela morre, ela disse que voltaria como sua filha. Bom, 10 meses depois, como falamos aqui, a senhora Ida Lourenço dá à luz a uma filha. E aí ela dá o nome de Marta. Bom, quando Marta tinha 2 anos, começou a falar sobre os fatos da vida da Sinhá, ou seja, daquela moça que havia morrido antes, né? E ela faz esse primeiro, a primeira informação à sua irmã mais velha. Ela tinha então filha da senhora Ida, né? Ela tinha uma irmã mais velha que chamava Lola, e ela pede a Lola, né, estava num caminho ali na estrada, ela pede a Lola para carregá-la nas costas, né? Me carrega nas costas, né? E a irmã mais velha falou que não, que ela era grande, né? Você já pode andar, não precisa ser carregada, né? E ela vai e diz o seguinte para a irmã, né? Para essa irmã mais velha: quando eu era grande e você pequena, eu costumava carregar você muitas vezes, né? Então ela está buscando informações dessa vida anterior dela, né? E ela está com 2 anos e meio, certo?
E ela diz o seguinte: naquele tempo eu não morava aqui, ou seja, começa a relatar fatos dessa vida anterior. Naquele tempo eu não morava aqui, né? Eu morava longe, num lugar onde havia muitas vacas, bois e laranjas, e onde havia também animais que pareciam cabras, né? Eu estava se referindo aos carneiros, certo? Naquele tempo eu tinha outros pais, né? Então tudo isso foi verificado, foi analisado pelo Dr. Ian Stevenson, né? Foi documentado, certo? E ele continua, né? Vai continuar sua pesquisa, né? Marta continuou a fazer em outras ocasiões nada menos, vejam só, nada menos que 120 declarações isoladas, né? Em várias ocasiões ela relatava algum fato diferente, né? Sobre a vida anterior, a vida onde ela era sinhá, né? Ou reconhecimento também de pessoas conhecidas de sinhá, né? Então tem um exemplo, né? Quem puder ler esse livro, né? 20 casos sugestivos de reencarnação, Dr. Ian Stevenson, né? Tem um caso, por exemplo, né? Um fato, né? Que ela está, já como Marta, ela está numa escola e uma pessoa ali presente, uma senhora bem mais velha, né? Olha e diz assim, mas ela é muito parecida, né? Assim, espontaneamente falou. Ela é muito parecida com a Sinhazinha. Ou seja, aquela senhora tinha, né, conhecido a Sinhazinha, que tinha morrido um tempo atrás, né? Praticamente, porque foi uma diferença de 10 meses entre o desencarne da Sinhazinha e o nascimento de Marta, né? 10 meses, vou colocar os 9 meses de gestação, né? 19 meses, né? Então, é compreensível que várias pessoas que conheceram a Sinhazinha poderiam conhecer Marta também, não é? E mesmo um tempo depois. Bom, então ela faz ali 120 declarações isoladas, né, a respeito da vida anterior, enquanto ela era Sinhazinha, né? E reconhece pessoas também conhecidas e tal. Bom, entre as idades de 7 a 10 anos, Marta, né, gradualmente e espontaneamente, parou um pouquinho de falar da vida anterior, né? Ela cresceu, casou-se, né, e teve filhos, depois, mais à frente, né? Em 1962 estava morando em Porto Alegre, então ela sai de Dom Feliciano, vai para Porto Alegre, né, morar em Porto Alegre, né, casou, teve filhos e tal, né? E ela esquecer um pouco das coisas da vida, sim, isso é natural, né? Então, aqui uma questão da reencarnação também, não é? A gente, quando acaba de reencarnar, talvez muita coisa esteja ainda, né, referida ao passado, vem à tona, né? À medida que nós vamos tendo a nossa vida aqui, de relação, não é? No meio social, se relacionando, construindo família, obviamente que as novas experiências estão mais presentes na vida da gente, né? A gente esquece muita coisa. Já tinha esquecido por questão natural do reencarne, a gente esquece as outras vidas, né? E mesmo que haja algum flash de alguma vida anterior, a gente acaba esquecendo, porque a gente acaba construindo uma nova experiência reencarnatória aqui, e é natural que a gente vai ficando longe lá na nossa memória aqueles fatos mais passados, né? Principalmente quando já fazia muito tempo. Então ela esquecera muita coisa, né? Depois que ela casou, teve filhos e tal, mas não de tudo, né? E diz que ainda conserva algumas vívidas lembranças. Isso aqui está sendo documentado porque o Dr. Ian Stevenson, ele voltou ao Brasil várias vezes, né? Ele veio no início, depois ele veio outras vezes, né? Para conversar, visitou a Marta em Porto Alegre, inclusive, né? Então ela diz que ela conserva ainda algumas vívidas lembranças de acontecimentos sucedidos com a Sinhá, muito especialmente das últimas cenas de sua vida, né? E a sua morte por tuberculose. Então, na época de Sinhazinha, aos 28 anos, né, ela morreu de tuberculose, né? E ela lembra disso aí. Bom, então aqui ela vai comentar, né? Sinhá morreu de uma grave infecção pulmonar, né? Então, tuberculose provavelmente, né? Afetou-lhe particularmente a laringe. Em seus últimos dias de vida, Sinhá tinha muitas dores na garganta e a voz rouca e fraca. Então, é o relato dos últimos dias da Sinhá, né? Quando ela morre ali, próximo aos 28 anos. Vejam só, até a idade de 10 anos, Marta, né, foi especialmente suscetível a infecções na parte superior do aparelho respiratório, durante as quais a voz ficava rouca, né, e vários de seus irmãos e irmãs mais velhos, né,
recordam-se dessa suscetibilidade a tais infecções. Então ela traz ali resquícios daquilo que ela passou, né, na experiência anterior, no final da sua vida anterior, né, próximo ao desencarne. Bom, esse entendimento aqui, essa abordagem, esse tema, né, nós estamos vendo, porque muitas vezes, como disse no início, né, nós temos dificuldades de entendimento como que se dá o processo reencarnatório, né? Então, para o leigo, como disse, muitas vezes dá aquela questão, né? Ah, mas eu não vi ninguém voltar, né? Você não viu a pessoa no mesmo corpo? Obviamente que não, e nós já explicamos aqui no início, né? Questão da própria desagregação molecular, né? O corpo vai ser transformado, a matéria vai ser transformada. Quem reencarna é o espírito, né? E num corpo novo, certo? E num corpo novo, obviamente, certo? Então, é bom lembrar do próprio Jesus falando, né? É preciso renascer, né? Da água e do espírito, certo? E aí nós lembramos lá dos judeus, né? Que tinha chegavam em algum momento perguntaram a Jesus, né? Mas como que é possível um homem velho entrar no ventre da sua mãe, né? E aí Jesus explica, né? Pô, és doutor, né? É, dos judeus e não sabes disso. Tá? Bom, nós aqui procuramos entender dentro do que o Espiritismo nos explica, né? Nos esclarece a questão reencarnatória, tá? Onde o espírito vai reencarnar. E para isso ele precisa de um veículo novo. Né? Então, nesse caso aqui, muito bem documentado, né, relatado pelo Dr. Ian Stevenson, né, pesquisador no mundo todo dos fenômenos reencarnatórios. Então, ele com várias evidências, obviamente que aqui a gente pegou alguns pontos mais importantes desse relato, tem vários outros pontos, né? Inclusive ele tem uma tabela, né? Com vários depoimentos de familiares, irmãs e irmãos, né? Distintos, né? Onde ele entrevistou cada um separadamente, certo? Analisou entre as respostas e perguntas que ele fez, né? E aí ele compilou essas informações todas, né? E assim ele fez com um método que é importante, né? A ciência trabalha com método, né? Então ele faz isso, e aí está dentro aqui desses 20 casos sugestivos de reencarnação, nossa obra do Dr. E. Stevenson, né? Esse caso aqui no Rio Grande do Sul, né? E tem outro na mesma família, a gente não vai abordar aqui, né? Mas quem sabe numa próxima oportunidade, que é do irmão de Marta também, né? Que no caso ele cometeu suicídio em duas oportunidades, mas nós vamos abordar esse caso um pouco mais à frente. O que, que serve para nós a partir do momento que nós temos acesso a essa informação, né? Sabendo que muitas vezes dentro de um centro espírita, né? Ou de alguma outra sociedade espiritualista, nos falam em reencarnação, tá? E a gente fica sempre, a gente sabe, acredita, mas não fica aquilo meio que no popular, não é? Mas não é só no popular, e é essa questão que nós trazemos aqui, não é? Muitos pesquisadores sérios se dedicam a esse tema, né? Buscam evidências, pesquisam exaustivamente, né? Buscam fatos, certo? E documentam isso. A questão é que essas informações, essa pesquisa científica, muitas vezes, como o próprio Dr. Stevenson falou aqui, né, ou que aqui na obra dele aqui é falado, fica muito no meio acadêmico, né, e não chega às pessoas mais leigas sobre o assunto. Então você muitas vezes não tem nem notícia de que existe uma pesquisa médico-científica, não é? Ou científica, mais propriamente dizendo, sobre o fenômeno reencarnatório. Existem sim, não é? E para nós importa saber que o fenômeno reencarnatório está presente desde que o mundo é mundo. Né? Desde que o mundo é mundo, nós passamos pelos ciclos reencarnatórios, certo? Nós vamos lembrar aqui, ó, como diz na Gênese, né? lá no item, no capítulo 11 da Gênese, não é? Item 33, diz o seguinte:
o princípio da reencarnação é uma consequência necessária à lei de progresso, né? Então, significa o quê? Que nós temos que evoluir, crescer, nos desenvolver, não é? Esse é o princípio da reencarnação. Quando nós relatamos aqui o caso da Sinhazinha e da pessoa e Marta, né, que são é o mesmo espírito, não é tão simplesmente para a gente saber que tem um caso relatado, tal. Tem vários casos, obviamente, né? A gente pegou um aqui, mas não é só para a gente saber disso aí. A questão é a gente pensar a respeito. Qual é a finalidade da reencarnação, não é? Então aqui está a Gênese, por exemplo, a obra de Kardec está dizendo aqui, princípio da reencarnação é uma consequência necessária à lei de progresso, porque a humanidade precisa avançar, precisa progredir, né? E diz o seguinte: sem a reencarnação, ou seja, se não houvesse a reencarnação, como que a gente ia explicar, por exemplo, a diferença entre o presente estado social, ou seja, o nosso presente atual, né? E o passado, né? Todas aquelas pessoas que viveram em outras épocas, por exemplo, né? Se não houvesse reencarnação, quer dizer, eles viveram numa época difícil, né? Uma época hoje, se a gente comparar, atrasada em relação ao que é hoje, né? E não tiveram acesso nenhum às coisas que hoje nós temos. Então seria justo isso, né? Quer dizer, Deus criou as pessoas para viver em determinada época de um jeito e outras em determinada época de outro jeito, né? E convenhamos, hoje, embora todas as dificuldades que nós enfrentamos, a vida é um pouco melhor, né? Dá para se dizer assim, do que 100, 200, 300 anos antes, né? Quiçá 1000 anos antes, né? Onde a ignorância predominava. Então nós precisamos analisar esse ponto de vista, não simplesmente pegar o fato reencarnatório e dizer assim, então eu sei, porque agora tem lá um espírito que reencarnou e todo mundo já foi pesquisado, foi documentado, ok. Mas profundamente nós precisamos entender, né, o efeito da reencarnação. E aí a gente pensa o seguinte: como que eu aproveito essa reencarnação? Como que eu, tendo agora esse entendimento, né, essa informação, né, vamos colocar dessa forma, que nós reencarnamos, que eu não estou aqui pela primeira vez, que eu já estive em outras oportunidades aqui, que voltarei em novas oportunidades. O que se espera de mim, né? Então, quando fala aqui da lei de progresso, ou seja, todos nós temos que nos adiantar, né? Evoluir, crescer, nos desenvolver, né? Então, essa pergunta aqui na Gênesis, né? Se as almas fossem todas criadas ao mesmo tempo, como se explicaria essa diferença entre os povos, né? Em diferentes etapas da humanidade, né? Em diferentes períodos, né? Bom, nós temos aqui um outro conceito também, que é da Joana de Anjos, do Divaldo Franco, né? Na obra Dias Gloriosos. Ele diz o seguinte: Joana, né, o espírito, Joana de Anjos, fala o seguinte: a reencarnação se apresenta como a solução legítima para todos os problemas que surgem no comportamento dos indivíduos. Então, se a reencarnação é necessária para o progresso da humanidade, ela também é uma solução, né, legítima, ou seja, autêntica, né, para todos os problemas que surgem no comportamento dos indivíduos. Por que isso aí? Ora, porque em uma encarnação, em uma existência, se eu tenho um comportamento mal, né, equivocado, né, se eu sou uma pessoa ruim, por exemplo, né, eu não estou condenado eternamente, né, como algumas religiões já pregoaram, né, ao fogo eterno do inferno. Ou seja, eu encerro essa encarnação, né, é feito um balanço dela, é feito uma análise de como que eu me comportei, e aí vem uma próxima reencarnação para eu corrigir essas falhas que nessa eu estou tendo, por exemplo. Né? Então vejam como, nesse conceito que Joana de Anjos nos apresenta, né, solução legítima, né, para os problemas. Ou seja, se você foi violento numa encarnação, você tem a oportunidade na próxima encarnação não ser violento, ou ser menos violento, né? Se possível, não ser violento. Né? Não consigo ser, já é do instinto, é condicionado pelas inúmeras experiências reencarnatórias anteriores. Então seja menos. Se você foi egoísta numa encarnação anterior, não é? Você traz isso consigo nessa encarnação, é preciso trabalhar esse egoísmo, né? Você é orgulhoso? Qual é o desafio do orgulhoso? Trabalhar esse orgulho, ser menos orgulhoso. Não é? E assim nós vamos avançando dentro dessa lei de progresso que está lá na Gênesis. Não é? Então, quando a Joana fala que é uma solução legítima, é desse ponto de vista que nós entendemos. Não é? Nos corrigir, certo? Agora é preciso lembrar o seguinte:
não existe, ou pelo menos é muito difícil dar salto quântico, né? A pessoa olhar, fazer uma análise da sua vida, identificar ali a sua problemática, os seus equívocos, seus erros, e querer fazer uma mudança da noite para o dia, né? Seria uma autoviolência, porque nós temos muitos condicionamentos seculares, né, que trazemos conosco. Então é preciso fazer primeiro o entendimento que é preciso mudar, né? E a partir daí começar a colocar gradativamente isso em prática e observar os resultados. Estou conseguindo, né? Isso é bom? É bom. Então isso me motiva a continuar corrigindo esses equívocos, esses vícios, esses condicionamentos, né? Adiantando ali um pouco do nosso, retirando um pouco, diminuindo um pouco o nosso atraso moral. Tá? Esse é o desafio de todos nós dentro de um processo reencarnatório. Então a reencarnação por si só não pode ser vista como um fato, né, sobrenatural, místico, né? Ah, eu acredito que eu vi tal coisa e tal. Não, você tem que entender ela como uma oportunidade de melhoria, né? Oportunidade atual, presente que nós nos encontramos, né? A Joana ainda diz o seguinte: ela estabelece processos de dignificação humana ao alcance de todos. Então vejam, quando a doutrina espírita trabalha essa questão reencarnatória, e não é só da doutrina espírita, é bom lembrar, né? Outras doutrinas reencarnacionistas existem, né? Muitas, não são poucas, certo? Mas dentro do espiritismo, ele nos convida a justamente a nos corrigirmos. Ele nos diz o seguinte: não, nem tudo está perdido, não tem nada perdido, né? Porque daqui a pouco a gente pode pensar o seguinte: chega aos 40, 50 anos, fez muita coisa errada, né? Tem essa consciência que errou muito, e por achar que é só uma vida, que não vai reencarnar novamente, então quer dizer, não tem mais solução. Né? Você acha que não dá para mudar mais nada, que a vida é assim e pronto, né? Não. Quando eu tenho o entendimento da reencarnação, me sinaliza que eu posso começar a mudar, independente do ponto da vida que eu me encontro. Pode ser com 30, com 40, com 50, com 70, com 90 anos, não interessa. Né? Você se conscientiza e sabe, olha, eu estou no final dessa reencarnação. Cedo ou tarde eu voltarei, como a Sinhazinha voltou no corpo de Marta, não é? Numa nova reencarnação, certo? Para o adiantamento dela. Então nós também iremos voltar. Então quando eu tenho esse entendimento, significa que eu posso começar a fazer a mudança agora. Eu não preciso esperar outra reencarnação para eu começar uma mudança. Se eu estou consciente da onde eu tenho errado, do que eu tenho feito que não está certo, né? O mal que eu tenho feito para mim mesmo ou para outrem. Né? Muitas vezes a gente se dá conta do mal que faz para outrem, não se dá conta do mal que fez para si mesmo. E a gente precisa ter isso em mente, né? O mal que eu faço para outrem, na verdade, é para mim mesmo. Então, à medida que eu me conscientizo disso, bom, é possível mudar? É possível eu transformar essa reencarnação, não é, em algo um pouco melhor do que estava? E aí eu faço essa análise. Se eu entender que sim, eu começo a colocar isso em prática. E já pensando na próxima encarnação. Né? Porque se eu melhorar um pouquinho nessa aqui, na próxima, com certeza, já menos dificuldades talvez eu terei. Né? Então, quando a gente trabalha, né, esse fator da volta corporal, como aqui no Espiritismo se fala, né, da volta à vida corporal, o espírito retornando à matéria, é no intuito de nós melhorarmos. Né? Infelizmente, a gente tem também casos, né, dentro da literatura espírita que nos fala das inúmeras reencarnações, né, que não avançam. E a gente vê muitos casos aí, oportunidades perdidas, uma atrás da outra, né, onde o espírito não avança, não evolui. Tá? Dentro aqui dessa temática que nós estamos falando, nessa própria obra aqui do Dr. Ian Stevenson, né, nesses casos sugestivos de reencarnação que ele pesquisou aqui no Brasil, especificamente aqui no Rio Grande do Sul, esta mesma família da Sinhazinha e da Marta tem um irmão dela que ele vai ter o caso dele também, né, comprovado, onde ele, numa primeira encarnação, ele acabou se suicidando, né? Estava numa condição feminina, né? Espírito encarnado no corpo de mulher, estava descontente, reencarna novamente no corpo de homem e mesmo assim continuou atribulado ali, continuou com dificuldades e comete novamente suicídio, ou seja, sejam duas reencarnações onde ele se equivocou drasticamente, né?
ou seja, não avançou. Então, esse é um entendimento também que o Espiritismo nos coloca, né? Para a gente analisar se a gente não está marcando passo, né? Se a gente não está perdendo essa oportunidade, perdendo tempo e não avançando. Então, para isso, eu preciso identificar os pontos que eu devo fazer um esforço para corrigir, para adiantar, para seguir, né? Aqui na obra No Limiar do Infinito, também do Divaldo Franco e da Joana de Anges, né, diz o seguinte: a reencarnação é necessária para o crescimento do espírito. Né? Primeiro ponto, né? Então, muitas vezes nós podemos questionar, mas por que reencarnar várias e várias vezes, né? Até porque aquilo que a gente falou antes aqui, não é? Daqui a pouco a gente não avança, né? Será que uma encarnação a mais vai adiantar, não é? Mas é preciso. O espírito precisa crescer, precisa se desenvolver, não é? Por quê? Porque todos nós, espíritos, somos criados por Deus simples e ignorantes. Todos nós, o mesmo ponto de partida, né? Simples e ignorantes. Né? Isso demonstra o quê? Que todos nós, queiramos ou não, né? Preto, branco, amarelo, vermelho, pobre, rico, feio, bonito, somos irmãos, meu amigo, não adianta. Essa é a questão, somos filhos de Deus. Né? Então, mesmo que eu não conheça lá todas as pessoas do mundo, que eu não tenho afinidade, todos nós estamos conectados. Essa é a questão, não é? Só que estamos em diferentes estágios de evolução. Essa é uma verdade. Né? Somos irmãos, filhos de Deus, criados simples e ignorantes, mas nos encontramos em diferentes estágios de evolução. Por que isso? Façamos aquela analogia mais simples, mais talvez conhecida, né? Quantos numa turma escolar, né, passam de ano e outros ficam para trás? Num colégio, né, numa universidade, né? Então, alguns andam muito rápido, aprendem com mais facilidade, se dedicam, se esforçam, né? Estudam mais. Outros fazem das aulas mais recreio do que aula e aí ficam para trás, não conseguem passar de ano. A nossa vida é mais ou menos isso, fazendo uma analogia bem simplória, assim, vamos colocar dessa forma, né? Bem simplória. Muitos de nós passamos aqui uma existência toda no recreio da escola, né? Pouco atentos às lições que a vida nos oferece. E aí, o que, que acontece? Temos que voltar e repetir o ano. Outros que estão um pouco mais atentos, mais focados, né, aprendem as lições que a vida está oferecendo e seguem adiante. Né? Passo a passo, vão seguindo adiante, vão crescendo, vão se desenvolvendo, vão abrindo a consciência, que é uma das coisas talvez mais complicadas no momento atual hoje, né? Onde as tecnologias dominam, onde as pessoas se perdem em entretenimentos fúteis, triviais, né? Onde são passadas horas e horas no celular, em jogos, em vídeos que não são nada instrutivos, né? A gente anda na rua, às vezes vê as pessoas aqui sentadas numa praça, rindo à toa, ali 15, 20, 10, meia hora, talvez, uma hora, olhando vídeos ali de humor na internet. Né? Muito tempo perdido. A gente perde muito tempo. Né? É importante a gente rir, claro que é importante, é até saudável, né? Só que nós temos que ter tempo para tudo, né? E tem que ter uma certa disciplina. Não dá para a gente viver no mundo simplesmente na paisagem, como a gente diz, só assistindo a vida passar. Nós temos que entender que esse processo reencarnatório é importante, nós solicitamos, na grande maioria das vezes, para reencarnar, não é? E chegamos aqui e acabamos tendo uma experiência trivial, comum, né? Onde nós somos apenas mais um. Então, quando eu tenho acesso a esse conteúdo, por exemplo, né? E nosso intuito aqui é compartilhar esse conteúdo para aqueles que em algum momento sentem a necessidade de mudar um pouco, de conhecer algo mais, né? De buscar o entendimento da vida, né? Então, essa é a ideia desse estudo compartilhado aqui. Nós vamos procurar aproveitar melhor esse processo reencarnatório, essa experiência reencarnatória, certo? Para não repetir o ano, ok? Então, a reencarnação, nas palavras de João de Anjos, é necessária para o crescimento do espírito, que é criado simples e ignorante, e estamos em diferentes estágios. A reencarnação é dádiva do amor divino. É dádiva do amor divino para a felicidade de todos os espíritos, né? Então, o nosso Pai, Deus de amor e bondade, ele nos proporciona inúmeras oportunidades. Né? Não conseguimos nesta, vem a próxima, vamos fazer o esforço. Então, se você
entende que essa reencarnação não está ainda a contento, talvez você esteja pensando, olha, eu acredito que não tenha tido muito êxito, né? Tudo bem, ok. É importante ter essa consciência, né? Mas sempre há tempo e é tempo de mudar. Não vamos esperar a velhice chegar, não vamos esperar desencarnar para depois começar uma nova encarnação. A mudança, se houve conscientização, começa agora, nas pequenas coisas, tá? Muitas vezes nós deixamos de fazer alguma mudança porque a gente acha que tem que fazer, mover uma montanha. Não precisa, não é? Você começa nas pequenas coisas. Talvez ali você tenha alguém próximo que está próximo fisicamente, mas espiritualmente, mentalmente esteja distante. Você não fale com essa pessoa, você não trate bem essa pessoa. Sabe lá por quê, né? Por que razão? Quem sabe não é a hora de você procurar uma proximidade, não é? Desfazer esse nó, essa dificuldade que existe entre você e essa pessoa, né? Então, às vezes, a gente dificulta a nossa experiência reencarnatória aqui por aquelas coisas que nós falamos anteriormente, né? Orgulho demais, vaidade demais, egoísmo, né? A gente acaba dificultando. Então, o movimento muitas vezes pode ser simples. Uma simples aproximação, falar com alguém que você não fala há muito tempo, né? Desfazer o mal entendido. A gente sabe que se diz que o tempo cura tudo, né? Mas nós temos que dar o nosso passo também nessa direção, para amenizar, para mitigar essas diferenças. Como falamos aqui, somos todos irmãos. Né? Então, isso não significa que você vai abrir a sua casa para um malfeitor, para alguém que lhe prejudicou muito. Não, não é o caso, né? Mas em não alimentar ódio, ressentimento, né, desejo de vingança, revolta, já é um grande passo. Então a gente precisa trabalhar muito essas questões, certo? O intuito desse nosso trabalho hoje aqui era falar um pouco, trazer uma evidência, né, que sugere a reencarnação, entre muitas que esse cientista que pesquisou no mundo todo, certo? E assim como ele, tem outros cientistas também que pesquisaram, não é? No mundo todo, vários trechos, né? Várias experiências. Principalmente como é o caso aqui do Dr. Ian Stevenson, né? Ouvindo as crianças. Então tem um caso lá do menino, por exemplo, na Índia, né? Ravi Shankar, foi assassinado pelo tio, certo? O tio matou o menino, matou o sobrinho, porque estava esperando lá uma herança, né? Então ele tirou a vida daquela criança. O menino reencarna, né? No mesmo lugar, só que numa outra aldeia ali, né? E cedo ele começa a se lembrar da vida passada. Está aqui na obra do Dr. Ian Stevenson, né? Ele se lembra, ele começa a falar para o pai. Eu tinha outro pai, eu morava em outro lugar. Tanto ele insistiu, tanto ele falou, que o pai foi atrás de outras pessoas, pediu ajuda, e aí o menino relata como ele foi assassinado pelo tio, que era barbeiro, ele cortou, parece, com a navalha, né? E ele trazia o sinal de nascença, né? Trazia o sinal no corpo daquele corte. E aí, quando foram verificar, realmente, né? Tinha lá o menino, se não me engano, aqui o nome dele era Muna, né? Tinha lá o menino, tinha sido assassinado numa aldeia próxima, né? Por uma outra pessoa. E o menino ali, naquela encarnação, ele relata tudo, certo? Esse caso está documentado também, foi pesquisado pelo Dr. Ian Stevenson, né? Lá na Índia, né? Com outros pesquisadores também, Dr. Banerjee, se não me engano, é o nome, né? Lá na Índia. Então, quando a gente começa a abrir um pouco esse leque da informação, a gente começa a descobrir que não é só o misticismo das religiões mais espiritualistas, né, que vem nos falar, e aí a gente leva muitas vezes, a gente que eu digo, aquelas pessoas que são mais leigas, né, que não entendem, levam mais para a questão do sobrenatural, certo? Mas não, é algo que está dentro das leis naturais que nós temos falado aqui, ok? Está dentro das leis de Deus. Nós voltarmos à vida corporal para nos melhorarmos, para nos reeducarmos, né, e seguirmos em frente, certo? Bom, eu tinha comentado aqui no início da live, né, que nós íamos trazer uma mensagem mediúnica que foi trazida num trabalho mediúnico que nós fazemos no Centro Espírita, e eu vou compartilhar aqui com aqueles que estiverem acompanhando a live ou que porventura vierem acompanhar mais à frente a live. Não é? Bom, essa mensagem chegou nessa semana,
É uma mensagem simples, na verdade, né? Mas que a gente pode tirar aqui um entendimento dela, né? Entre tantas mensagens que chegam no centro espírita, né? A gente, eu selecionei essa aqui, como eu disse, é uma mensagem simples, mas ela evidencia, e como falei há pouco, né? Às vezes a gente se equivoca aqui na nossa experiência atual e depois vai saber que tinha que ter tido outro rumo, outra direção, né? Essa mensagem diz o seguinte, ela começa dizendo o seguinte: quero ir para casa, porque estou há muito tempo neste lugar. Sofro muito com dor, fome e frio. Depoimento do espírito aqui, não é? Recebido em mesa mediúnica. Já sei o que me aconteceu. Ele vai relatar. Trabalhei por demais e só pensava em dinheiro. Muito apegado às coisas da matéria. Olha aí, ó. Então já fica aqui um alerta, né? A gente vive num país capitalista, a gente precisa trabalhar, precisa, né, buscar o pão de cada dia. É tudo natural e é tudo, não tem nada errado nisso. Talvez o erro está, como ele está relatando aqui, quando a gente dá crédito demais para as coisas da matéria, né? Só pensar em dinheiro, como ele está falando aqui. Segue o amigo espiritual aqui dizendo, ó, terei de recomeçar novamente aí na terra. E serei um homem muito humilde e sem posses. Vejam só, vai ter que recomeçar, vai ter que voltar à vida corporal e será um homem muito humilde e sem posses. Por que ele está dizendo isso? Olha o que ele diz à frente. Pedi essa aprovação. E sei que será o melhor para o quê? Para a minha evolução. Olha o que a gente falou um pouco antes ali, né? A respeito dos conceitos da Joana de Anjos, né? Pedi essa aprovação e sei que será o melhor para a minha evolução, certo? Bom, tinha tudo, continua o amigo espiritual que tinha tudo e não soube aproveitar dignamente, agora paga o preço. Ou seja, ele teve a reencarnação, né, onde ele tinha trabalho, né, ele tinha ali talvez uma vida digna, uma vida boa, mas ele não soube aproveitar dignamente, né? Agora paga o preço. E aí ele vai acrescentar o seguinte: isso está correto e serve para aqueles que buscam somente a vida terrena, esquecendo a verdadeira vida, a espiritual. Olha o depoimento desse espírito, né? Isso está correto e serve para aqueles que buscam somente a vida terrena, esquecendo da verdadeira vida, a vida espiritual. Seja esse, ele finaliza, né? Esse depoimento dele, seja esse um testemunho que me foi pedido para trazer aqui hoje. Ou seja, né, o mentor dele, provavelmente, né, os trabalhadores da espiritualidade, naquele trabalho mediúnico que nós estávamos, trouxeram eles assim: olha, dá o teu depoimento aqui. Então, essa mensagem, podemos conceituá-la de uma mensagem simples, né, mas clara, né, e diz respeito à grande maioria, né, à grande massa humana hoje, lutando diuturnamente em busca do material. Então, passamos anos da nossa vida buscando somente acumular coisas, né, conquistar coisas, e esquecemos dessa parte espiritual. Muitas vezes fazemos isso porque achamos que essa é a única vida, a única existência. É um equívoco, né? Hoje é um equívoco e hoje nós temos aqui um fato aí que sugere a reencarnação, né? Pesquisado por um cientista, documentado, publicado numa obra aí que já está traduzida para em vários idiomas, para vários países, né? 20 casos sugestivos de reencarnação, Dr. E. Stevenson. Então, fica aqui nesse estudo compartilhado, uma reflexão. Não é? Eu preciso dar ênfase, importância à questão da minha existência aqui terrena, onde eu trabalho e busco as coisas materiais, sim, mas eu preciso dedicar um pouco também para a espiritualidade, para esse ser espiritual que todos somos. Não é? E o que se espera desse ser espiritual? Avanço, progresso. E como que se dá isso? Corrigindo falhas, corrigindo equívocos, né? Corrigindo rumos, porque precisamos avançar. Né? Nunca é tarde demais. Seja os erros que nós tenhamos tido no passado, vamos primeiramente nos perdoar, isso é importante, porque se você não se perdoa, você acaba arrastando uma âncora muito pesada e aí você não sai do lugar, né? Porque se você fica remoendo os erros do passado, se vitimando, lamentando, errou. A Joana de Anjos mesmo diz nas suas obras,
faz parte do processo nosso natural de crescimento. Só não erra quem não faz, não é? Às vezes, infelizmente, nós erramos conscientemente, mas aí a resposta, a consequência é grave, não é? À medida que nós nos damos conta desses erros, é preciso corrigir rumos, não é? E seguir em frente. Não ficar lamentando o passado, mas buscar um presente melhor, não é? A partir do momento que eu também penso e lembro que à frente estará uma nova experiência me aguardando, me esperando. E eu quero que essa experiência seja melhor do que essa outra que já estou tendo aqui. Essa é a reflexão que fica para nós hoje, dentro da nossa live aqui. Estamos chegando ao final da live, 22 horas. Né? Vamos finalizar aqui, né? Agradecendo aqueles que porventura estão nos acompanhando, que nos acompanharam hoje aqui, ou que vierem acompanhar lá no YouTube, né? No canal do YouTube A Doutrina, nosso agradecimento. Se você assistir, deixe seu comentário, faça a sua pergunta, nós iremos responder assim que visualizarmos. Não é? Desejamos a todos um excelente final de semana e até a próxima sexta-feira, sempre às 21 horas, um tema do Espiritismo aqui, compartilhando o estudo com aqueles que têm o interesse em conhecer um pouco mais a doutrina, em buscar mais informações a respeito, não é? E assim nós vamos avançando. Um grande abraço, fiquem com Deus, muita paz.